Olá, pessoal. Eu sou a professora Isabel do EduC e hoje vim conversar com você sobre ferramentas biointeligentes aplicadas em crianças com deficiência. Você já ouviu falar em ferramentas biointeligentes? Então, ferramentas biointeligentes são estratégias pedagógicas que devem ser usadas para acelerar o processo de aprendizagem das crianças com deficiência. E essas estratégias, elas são estratégias terapêuticas complementares. Para isso, nós temos como respaldo legal as PICs, que são as práticas integrativas complementares do SUS, né? Que hoje o SUS ele já tem essa liberação para atuar com essas terapias. Então, são tratamentos que utilizam recursos terapêuticos, e esses recursos terapêuticos têm como base os conhecimentos tradicionais. Depois nós vamos ver especificamente algumas dessas terapias, tá? E que a gente utiliza. Então, as práticas integrativas complementares são mecanismos naturais de defesa, mas o que envolveria? Né? O que estaria envolvido? Primeiro, a questão imunológica, metabológica, o sistema nervoso central, psicossociais, quânticos, energéticos, bioenergéticos e espirituais. Tá? Então, as terapias biointeligentes, elas trabalham dentro desse nível de atuação. Tá? Então, hoje a gente sabe que algumas terapias integrativas, elas têm uma ação física, né, muito clara, muito definida, com evidências científicas. Mas nós vamos aprofundar um pouco mais esse conceito daqui a pouco. Então, assim, hoje a gente tem muitas evidências científicas de que essas terapias integrativas, elas auxiliam na saúde física, mental e espiritual das pessoas. Então, nós temos assim, várias pesquisas na Unicamp, na USP, temos artigos científicos e temos as portarias do Ministério da Saúde, que garante, né, a utilização dessas práticas integrativas. Eu dou um nome para essas práticas integrativas de ferramentas biointeligentes. Por quê? Porque elas vão atuar na parte biológica e cognitiva, certo? Então, quando um aluno nosso com deficiência intelectual, ele não tem autoestima estruturada, acha que é incapaz, por exemplo, a gente faz aplicação de uma dessas terapias para que ele se sinta energeticamente capaz. Com isso, né, o seu cérebro vai atuar e produzir enzimas, proteínas, que vão desencadear uma outra sensação física. Então, hoje nós temos a portaria 849, de 27 de março de 2017, e aí essa portaria, ela traz muitas terapias, certo? Em 2018, houve algumas novidades e também introdução de mais terapias que foram também autorizadas. Então, hoje nós temos a inclusão de novas práticas na Política Nacional de Práticas Integrativas Complementares. Então, hoje nós já temos uma política nacional em defesa e com ações em quase todos os municípios do Brasil que tem atendimento das PICs, que são as práticas integrativas complementares. As práticas integrativas complementares, então, como elas já estão no SUS, elas estão presentes em 54% dos municípios brasileiros, sendo que 100% das capitais. Então, se você mora numa capital, você pode, quando visitar, se você é mãe ou pai, quando você visitar
o pediatra do seu filho, pede para ele encaminhar o seu filho para fazer uma terapia complementar, gratuitamente, pelo SUS, né? Mas nós temos assim, ó, essas terapias, elas são distribuídas, né, no nível de complexidade. Então, a atenção básica à saúde, elas já são aplicadas em 78%. Doenças, assim, dessa atenção que a gente chama, né, de complexidade média, 18% de pessoas. E alta, 4%. A medicina tradicional chinesa, por exemplo, incluindo a acupuntura, ela já foi totalmente autorizada. E nós temos várias, não é só a acupuntura, né? Nós temos várias práticas da medicina tradicional chinesa que foram incluídas nessas práticas integrativas complementares. Nós temos 85 mil fitoterapias, que são terapias à base de, por exemplo, florais, né? Tá aí. Temos 13 mil que envolve a homeopatia. Temos 926 mil de outras práticas integrativas que não possuem código próprio, mas que foram publicadas e autorizadas pela Portaria 145 de 2017. Então, quando a gente pensa em terapias biointeligentes, elas estão vinculadas com as PICs, que são as práticas integrativas complementares do SUS, tá? Então, assim, essas ferramentas inteligentes são práticas pedagógicas terapêuticas de desenvolvimento integral. O que é desenvolvimento integral? É o desenvolvimento que cuida de várias dimensões do corpo. A dimensão cognitiva, a dimensão emocional, espiritual e física. Certo? Então, assim, ó, eu recomendo muito, muito, muito as ferramentas biointeligentes para as crianças com TOD, por exemplo, porque essas crianças, elas não têm uma terapia medicamentosa, a gente não tem ainda, né? Não se recomenda especificamente para o TOD. Então, o que acontece? A gente pode ter uma terapia complementar, para que essa criança energeticamente se sinta mais calma, tenha mais atenção, consiga segurar mais os seus impulsos. Então, isso é importante. E é interessante, assim, ó, que esse material, né, sobre as terapias complementares, eles são diversos e são simples, são acessíveis para todos os professores. Então, hoje você pode fazer um curso, por exemplo, de florais, um curso de reiki, um curso de barra de axis, que são terapias complementares e que são consideradas ferramentas biointeligentes, tá bom? E as famílias também têm acesso. Então, se você fizer um curso de barra de axis, você pode aplicar no seu filho. Se você fizer reiki, você pode aplicar coletivamente o reiki na sala de aula. Independente da religião, independente, porque as questões espirituais, energéticas, elas são muito mais amplas, né? Nós temos também aqui pensar que essas ferramentas biointeligentes são técnicas que nos interessam, especialmente para o desenvolvimento das crianças com deficiência. Porque, primeiro, o cognitivo dela, as sinapses, elas não ocorrem de forma adequada. Há bloqueios energéticos, há bloqueio das sinapses em vários momentos, a questão da autoestima. Então, o que você propõe? Você propõe fazer essas terapias para que esse desbloqueio cognitivo ocorra e, consequentemente, a gente consiga acelerar o processo de aprendizagem dessa criança. As ferramentas biointeligentes, elas também estimulam as múltiplas inteligências, o desenvolvimento dessas múltiplas inteligências. Algo importante que eu vejo até para as crianças que têm dislexia é que elas não têm uma conexão entre o hemisfério direito e esquerdo.
E aí, quando a gente faz a aplicação das ferramentas biointeligentes, essa comunicação se torna mais fluida, mais simples para o cérebro fazer, certo? Então, as ferramentas biointeligentes, elas conectam os dois hemisférios. Elas desenvolvem a inteligência emocional, abrem os centros energéticos do corpo, que nós sabemos que nós temos os chakras, que são importantes também para essa fluidez energética. E reativa a memória cerebral e os códigos genéticos. A escola pode utilizar algumas ferramentas biointeligentes, que eu chamo assim, que são ferramentas mais simples, que ela já pode imediatamente colocar em prática. Então, por exemplo, respiração, né? Tem técnicas de respiração. E você pode colocar isso na sua prática pedagógica do dia a dia, antes de começar a sua aula, fazer essa respiração, né? Essa concentração respiratória, mandar esse oxigênio todo para o cérebro. Então, isso é muito bom. Saídas de campo, para que a criança possa ampliar, né, a sua sensação auditiva, a sua sensação tátil. Brain Gym, né, que é a ginástica cerebral, que você tem alguns exercícios que você pode fazer fisicamente, inclusive na sala de aula, para que a gente possa desenvolver essa relação entre a lateralidade, por exemplo, as artes marciais como um todo, que ela pode ser um programa dentro da escola, cuidado de jardim, de horta também, né, que a nossa conexão com a terra é fundamental. A gente pode fazer uma meditação próximo às árvores, próximo à horta, massagem, que pode ser ensinadas para as crianças e ela se automassagear ou massagear os colegas. Terapia crânio-sacral, que daí é já mais complexa, precisa de um curso para você aplicar. A terapia de florais é muito boa. Eu trabalho numa escola onde a gente tem, hoje mesmo, a gente planejou que amanhã nós vamos usar num grupo de crianças um pêndulo para ver a questão energética dos chakras das crianças e depois elas vão tomar um floral se o chakra tiver desordenado. Então, nós vamos botar um floral para cada chakra, certo? O aromoterapia também é importante, ajuda muito no sono das crianças. A fitoterapia como um todo, reiki, biodança. Então, isso tudo são coisas que podem ser incorporadas na escola, certo? Por um profissional, e ele pode atender as crianças do modo geral, tá? Como funciona? Se baseiam na biologia molecular, isso é importante, e trabalha diretamente com o cérebro emocional, o límbico, que está situado lá no interior do cérebro, e ativa as sensações de medo, tristeza, alegria. Então, dois eixos que são importantes a gente pensar quando a gente defende o uso das ferramentas biointeligentes. Primeiro, as células, elas são inteligentes, certo? Elas carregam todo um código genético específico. Então, quando a gente trabalha com uma terapia dessa, é lá que essa terapia vai usar, vai ser utilizada. O mediador aciona, desperta a própria faculdade de aprender. Então, olha só, quando a gente usa a ferramenta biointeligente, a gente tem que considerar duas coisas, que as células são inteligentes e que o papel do mediador nesse processo, enquanto um professor terapeuta, pode despertar, né, ou acelerar a questão da aprendizagem da criança. Porque desbloqueia áreas que são áreas cognitivas responsáveis por aquele comprometimento
de linguagem, de pensamento. Ferramentas biointeligentes, elas são rápidas, elas são eficazes, eficientes, trabalham com as dimensões física, emocional, psíquica, social e espiritual, liberam um imenso bem-estar das crianças, né? Fortalece uma saúde equilibrada, permitindo fluidez, permitindo prazer no processo de aprendizagem. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é de barra de Axis, né? Que eu, pessoalmente, aplico porque eu tenho a formação e eu aplico nas crianças da escola, nos professores, e isso traz um bem-estar muito grande. Só para você ter ideia aqui, ó, por exemplo, isso aqui é uma representação de uma ressonância, né? Aqui, todo o processo de onda cerebral, ele não tem um padrão, né? Ele tem um padrão desorganizado, restringe o processo de pensamento, inclinado à ansiedade, depressão, enfraquecimento mental e saúde emocional. Às vezes, a ferramenta biointeligente não precisa ser aplicada na criança, mas pode ser aplicada nos seus pais. 15 minutos de aplicação, por exemplo, isso aqui é de barra de Axis, né? Harmonização e balanceamento em ambos os hemisférios. Ó. Permitindo ao cérebro trabalhar com sincronia, fazendo a comunicação, pensamento, informação, resposta de forma mais eficiente e coerente. O sistema integrado produz uma ótima performance, funcionalidade, saúde mental e emocional. Então, aqui com 15 minutos, aqui com 25 minutos. Então, é isso, gente. Nós temos muitas possibilidades e as ferramentas biointeligentes seria uma delas, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se gostou, curte. Se tiver dúvidas sobre esse tema, me fala. Eu quero dizer para você o seguinte, que eu vou fazer um outro vídeo bem legal sobre o uso de mandalas e também sobre o uso de barra de Axis, tá bom? Especificamente nisso, como usar, e vai ser muito legal. Espero que você curta esse vídeo e o próximo. Um grande abraço e até o próximo encontro.